gente vai dar continuidade ao seminário e a gente agora vai passar as publicações do programa. Então a gente vai falar um pouco sobre a revista Opiniões, que é a revista discente. Só apresentar então brevemente, aqui a gente tem na mesa a Giovanna Gobi e a Manuela Mick, que editaram o número 10. Do número 11 a Betina não pode estar aqui, mas a gente fala também sobre o número 11. Eu, junto com o Rafael e o Marcílio, estamos editando o número 12. E o número 13, que ainda nem enviou nome, mas a chamada já está ocorrendo, eu vou ler. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Passa agora para as meninas do número 10. Boa tarde para todo mundo, né? A revista Opiniões, ela é produzida pelos alunos de pós-graduação da literatura brasileira. A periodicidade da revista é semestral e desde o número 6 ela está somente em formato digital, né? No primeiro semestre do ano passado, em 10 de junho, foi lançado o 10º dossiê, intitulado Presença Negra na Literatura Brasileira, e foi editado pelas alunas do programa Ângela Teodoro Grilo, a Giovanna Gobi e eu. E já na data de 29 de dezembro, no segundo semestre, a editora a Betina Leme, também aluna do programa, pôs no ar a 11ª edição, voltada ao tema dos autores e editores. Pode passar já para o terceiro slide? Não é esse PDF. Isso. Bom, aqui a gente tem uma visão geral da edição. A gente vai tratar aqui rapidamente de comentar alguns resultados da revista. Primeiramente, os artigos, eles foram 7 e a Giovanna Gobi vai tratar deles depois, né? Porque a gente vai acabar comentando um pouco sobre a recorrência das relações de raça e de gênero, que foi bem marcante e nem esperava esse resultado, mas ele acabou dando um fio para a revista toda, né? E a gente também, eu vou comentar aqui a tradução, também a Giovanna vai falar um pouco depois, que foi uma sessão nova e para os próximos números parece que ela vai ser mantida, né? Bom, eu vou aqui falar um pouco sobre a entrevista, né, da edição 10. Ela foi concedida por 4 nomes consagrados dos estudos de literatura e afrodescendência no Brasil, como a Esmeralda Ribeiro, que é coordenadora dos Cadernos Negros, que nesse ano alcançou a 40ª edição. O professor Eduardo de Assis Duarte, professor da UFMG e coordenador do portal Literafro. Cuti, que é o pseudônimo do escritor Luiz Silva e foi um dos fundadores do grupo Quilomboje dos Cadernos Negros. E, finalmente, Helena Pájaro Pérez, que é pós-doutora pelo IEB e pesquisadora da Carolina Maria de Jesus, aniversariante do dia, né? Em perspectiva afrodiaspórica. Os entrevistados situam a produção de autores afro-brasileiros ao longo da história nacional, discorrem sobre o entrelugar desses autores diante de heranças culturais diversas, vindas de matrizes africanas e europeias no Brasil, por exemplo, as especificidades da circulação da produção literária afro-brasileira, a inserção dessas obras nos currículos das universidades, da educação básica nos exames vestibulares recentes, e as tensas relações com o mercado editorial, a importância dos espaços da internet e da rua na constituição e difusão dessa literatura, mediante oralização e saraus, por exemplo, que inscrevem outras dinâmicas para o corpo para formulação e troca de saberes, e as intersecções da raça com o feminino, a homossexualidade e o espaço das periferias. Essa edição, ela contou também com uma coletânea que reuniu 14 escritores, a maioria deles convidados pela Ângela Grilo, e que apresentou uma primeira parte dedicada à prosa, com 16 textos, sendo 4 deles inéditos, produzidos por Alanda Rosa, Cidinha da Silva, Cuti, Fábio Mandingo, Jefferson Tenório e Lia Vieira. No caso, aqui foi bem interessante que nós tivemos textos de São Paulo, do Rio, da Bahia, e a gente, ao longo da revista, a gente tentou manter essa pluralidade de vozes para não ficar nesse eixo sudeste, sul, né? Na parte de dramaturgia, a gente contou com a obra Tsunami, da Letícia Conde, que também colaborou na parte de poesia. Na poesia, nós tivemos 22 poemas, 14 dos quais inéditos, e é interessante que dos 8 poetas que colaboraram, 7 deles são mulheres. Junto do poeta Akins Quintê, nós temos poetas como Cristiane Sobral, Dinha, Elisandra Souza, Letícia Conde, Lívia Natália, Luz Ribeiro, que ficou famosa em 2016 por ser campeã do Slam BR, né? A Giovanna vai falar um pouco, e a Tula Pilar Ferreira.
Bom, os temas que acabam atravessando todo esse conjunto, lógico, o racismo, a vivência marcada por violências físicas, psicológicas, o vínculo entre subjetividade, principalmente corpo feminino, mitos, religiosidades derivadas de matrizes africanas, e interessante que a cidade baiana de Salvador acaba sendo um tema bastante recorrente ao longo de vários desses textos. A respeito das resenhas, acabou chamando a atenção a proposta de intersecção entre as artes, seja no trabalho da Lígia Batista, nossa colega de área, doutoranda pela literatura brasileira, e também do trabalho da Larissa da Silva Lisboa Souza, que é doutoranda pelos estudos comparados em literaturas de língua portuguesa pelo DLCV. A Lígia explora as convergências da poesia e da música e se debruça sobre repercussões históricas subjetivas da experiência da escravização na canção Negras Memórias, de Carlinhos Campos e Diogo Nazaré. A Larissa, por sua vez, trata das potências do corpo feminino na obra Toda Vulva Discussão, livro de estreia da poeta Letícia Conde, na qual a estudiosa reflete sobre a feitura artesanal do livro enquanto objeto lentamente gestado por uma poeta artesã bastante similar ao fanzine e ao cordel. A Larissa, no caso, nos apresentou a Letícia Conde, que foi bem interessante, que acabou tendo um desdobramento para além da edição número 10, no trabalho realizado por outra aluna do programa e também uma das fundadoras da Opiniões, que é a Ana Lúcia Branco, que apresentou um trabalho no segundo semestre intitulado O Heroísmo Fálico, de Letícia Conde, à luz da crítica literária contemporânea na Universidade Federal do Espírito Santo, em novembro do ano passado. A gente queria pontuar também a respeito da arte gráfica, a gente vai acabar passando um pouquinho... Pode passar o próximo? Isso. A gente não vai poder comentar muito aqui, mas é interessante que nós temos 8 artistas, né, sendo 3 deles mulheres, e mesmo no caso das obras dos autores homens, a maior parte assim, das figuras representadas são mulheres, e choveu a imagem da Carolina Maria de Jesus. E no caso é bem interessante que muitas dessas imagens elas têm histórias bem interessantes para pensar a questão da cidade, né? No caso, essa imagem do rapaz do lado do grafite da Carolina, ele estava presente na ocupação de nome Carolina Maria de Jesus, aqui em Pinheiros, em 2015, organizado pelo Terra Livre, na luta por moradia, né? No caso era uma escola particular desativada, né? E depois os moradores acabaram sendo desalojados, né? Aqui do lado a gente tem também, por exemplo, a imagem do João Pinheiro, que é desenhista da edição da Carolina em HQ, né, que circulou bastante. A gente fez o convite achando que ia levar um não, e ele foi super gentil, liberou algumas imagens. No caso aqui tem outras imagens também, a gente vai poder comentar todas, só que é bem interessante notar que muitos dos autores aqui são negros, muitos deles ligados à área de geografia aqui da USP, né? E com forte atuação também como professores da educação básica, né? Bom, pode voltar para o artigo anterior? A gente queria comentar só um pouquinho sobre os artigos mais visualizados, que é interessante aqui que esses 2 artigos, eles rapidinho entraram entre os mais lidos da Opiniões, e esse primeiro, intitulado Literatura Afro-Brasileira, um processo de afirmação identitária e de resistência negra na poesia do CUT, foi um artigo bastante elogiado desde a etapa de parecer, ele é o mais lido do nosso dossiê, e o bacana é que ele é de autoria de uma aluna graduada, né? Então aqui a gente queria pontuar a necessidade de existir também revistas que abrem espaço para a produção não somente de pós-graduados, né? No caso era um texto bem escrito, bastante elogiado, e ela teve a chance de publicar. No caso, o segundo texto mais lido do nosso dossiê é um artigo da Luana Alves dos Santos, que é mestranda em filosofia da USP, né? E ela acaba discutindo sobre a polêmica em torno do Monteiro Lobato, especial na construção da personagem de Anastácia, né? Na maior parte dos artigos, 7 deles, 7 são de autoria feminina, né? E o tema do feminino também acaba aparecendo bastante, né? Mesmo em autores homens, sempre acaba existindo também um foco numa personagem, e assim vai. Para ir
terminando a minha fala, a gente queria só pontuar também que a revista ela teve uma circulação bem interessante. Inclusive, na semana do lançamento, ela saiu no jornal na USP, saiu no portal Guelé 10, a gente não ficou sabendo, outros colegas avisaram posteriormente, a gente ficou bastante contente. E outros artigos da revista acabaram recebendo, sendo objeto de entrevista, sendo objeto de resenha. Por exemplo, o primeiro artigo, né, da Luciana Marquezine Mongin, da Universidade Federal do Espírito Santo, foi objeto dessa matéria no Jornal da USP no mês seguinte, depois do lançamento, em julho. E esse outro artigo também da Fernanda Rodrigues de Miranda, dos Estudos Comparados de Literaturas da Língua Portuguesa, saiu na Agência Universitária de Notícias da USP no comecinho de agosto do ano passado. Bom, a gente acabou também vendo a revista replicada em sites dedicados à educação, militância antirracista, poesia, cultura em geral, bastante retorno de professores de rede pública também, de alunos da rede pública, e isso deixa a gente bastante contente. Bom, agora eu vou passar a fala para a Giovana Gobi. Boa tarde a todos. Meu nome então é Giovana Gobi. Eu editei junto com a Manuela Araújo e a Ângela Grilo esse número 10 da Opiniões. Minha fala vai ser bem breve e vai se concentrar em alguns pontos de reflexão sobre o dossiê. O primeiro deles é que uma das marcas do número foi uma participação majoritária de mulheres, né, tanto como autoras dos artigos, né, científicos, quanto como poetas, romancistas, dramaturgas que tiveram seus trabalhos de criação artística publicados e também analisados por pesquisadoras também nessa edição. Na seção, na parte do dossiê temático, nós tivemos 7 artigos publicados, e vale apontar aqui que todos escritos por mulheres também. Apesar dos artigos terem explorado os aspectos dos mais diversos da figuração negra na literatura brasileira, como a potência estética e política da ancestralidade africana, na obra de Paulo Lins, no artigo da Luciana Mongin, a representação de estereótipos raciais em Monteiro Lobato, no artigo da Luana Alves, a resistência afro-brasileira na poesia do Kuti, no artigo da Francis Cavalcante, notamos também um interesse renovado da crítica atual pela produção literária de mulheres negras, a exemplo do artigo da Fernanda Miranda sobre a voz autoral negra na obra da Maria Firmina dos Reis, Ana Maria Gonçalves e Marilene Felinto. Também no artigo da Luciana Diogo e da professora Ana Paula Simeone, a respeito da construção da subjetividade negra no romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, e ainda no artigo da Fabiana Carneiro sobre a repercussão política da representação simbólica do corpo negro no romance da Ana Maria Gonçalves e na fotografia de uma artista norte-americana chamada Nora Faustini. Numa recente entrevista concedida à BBC pela escritora Conceição Evaristo, saiu essa semana inclusive, ela ressalta a poeta ressalta o fato das mulheres negras ainda não terem conquistado uma cidadania plena, né, em razão dos padrões sociais excludentes, o que implica na restrição de oportunidades de veiculação da sua agência, do seu protagonismo. Esse é um dos motivos que influíram, por exemplo, no fato da autora ter obtido reconhecimento por sua obra literária somente aos 71 anos de idade, né? E que também a gente pode incluir aqui, influenciar na detratação, em certa medida, da obra literária da Carolina Maria de Jesus, não faz muito tempo, né? Então, de modo mais amplo, a autoria negra ainda é preterida por parte do mercado editorial, tendo maior recorrência em espaços informais de promoção artística, como saraus, associações comunitárias, publicações e eventos regionais e locais, conforme é demonstrado na reflexão sobre redes editoriais mantidas por autores negros, no artigo da Fabiane Rodrigues, o que ela denomina de quilombos editoriais, né, núcleos de resistência que publicam esses trabalhos. Então, muito cedo no processo editorial desse número 10, observamos que os artigos reunidos no dossiê promoviam de diversas formas o entrelaçamento dessas questões raciais com questões de gênero. Né? Embora tenha ocorrido de forma não programática na edição, essa confluência reverbera tensões que são sociais, exclusões e apagamentos, né, com os quais a gente convive na realidade, né, na atualidade.
Nesse sentido, a temática da edição dialoga com as demandas sociais do nosso tempo, relacionadas, por exemplo, à luta feminista pela igualdade de direitos e à representatividade negra e feminina no mercado de trabalho e no ambiente acadêmico também. Eu creio que a arte da Aline Magnus, escolhida para a capa, essa capa aí, condensa um pouco essas noções e essa busca por representatividade. Intitulada Grande Mãe, a tela traz a imagem primordial da mãe africana, que evoca simbolicamente a origem feminina, a ancestralidade e as raízes culturais afro-brasileiras. Por isso, tanto na seção de criação literária, entre prosa e poesia, quanto nas artes visuais, procuramos conferir maior visibilidade à produção artística de autoras negras contemporâneas. Figuras com maior expressão no mercado editorial, ou menor, como é o caso das poetas Letícia Conde e Luz Ribeiro. A Letícia Conde é dramaturga, é performer e autora de livros artesanais. Ela fabrica artesanalmente seus próprios livros numa atitude de resistência. A materialidade, a ousadia do erotismo de uma das suas obras é inclusive objeto de resenha da Larissa Souza nessa edição. A Lucy Beira, poeta, atuante em inúmeros coletivos de poesia, atualmente foi campeã do Slam Brasil em 2016, como a Manuela citou, que é uma competição nacional de poesia falada, tendo ampla presença nas redes sociais e nas mídias alternativas. A questão da performatividade, da oralidade, da memória e da multiplicidade de saberes, mobilizada pela literatura afro-brasileira, me remete então a um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, é da presença do Langston Hughes na seção de tradução poética. Nela apresentamos uma tradução para o português de 3 dos seus poemas, intitulados Eu Também, Avisto o Mundo e O Negro Fala dos Rios. Enquanto poeta negro do movimento cultural Harlem Renaissance de Nova York, a importância de Langston Hughes tem a ver com a sua reflexão na década de 1920 sobre a experiência cotidiana diaspórica do afrodescendente norte-americano. Mas não apenas isso. A sua atuação literária ensejou um movimento literário negro abrangente, surgido nas Américas e comprometido com a dignificação do negro a partir da exaltação da sua humanidade. Isso nos próprios termos que coloca o crítico literário Eduardo de Assis Duarte. Os poemas de Hughes, então, convidam o leitor brasileiro a rever temas cruciais para a sociedade do início do século XX, mas que também são igualmente relevantes para o cenário contemporâneo, como questões relativas ao racismo, à intolerância, à espiritualidade e ao orgulho negro. É nessa perspectiva transatlântica que a literatura afro-brasileira se insere e com a qual dialoga nas suas mais variadas expressões. Essa questão se evidencia, por exemplo, na consideração da oralidade, da sabedoria ancestral, na obra da Carolina Maria de Jesus, colocada pela pesquisadora Helena Parra Pérez, na seção das entrevistas, e na aproximação estética estabelecida entre a obra da Ana Maria Gonçalves, de Defeito de Cor, e a fotógrafa norte-americana Nora Faustini, no artigo já mencionado. Então eu finalizo, me encaminho para o final, dizendo que a valorização da presença negra na literatura brasileira é um movimento crítico importante, necessário e que tem ganhado cada vez mais espaço na produção acadêmica atual, que tem revisitado, ressignificado a especificidade étnica e sociocultural de vários dos nossos escritores, como é o caso, por exemplo, de Machado de Assis, de Lima Barreto, de Cruz Souza, a exemplo do que vimos na conferência de abertura do seminário com a professora Lili Schwartz e a sua proposta de abordagem racial da biografia do Lima Barreto. No momento de crise política que a gente vive hoje, a precarização da educação pública, a edição de periódicos estudantis tem um potencial de forjar um espaço de articulação cultural importante e de reflexão sobre a contemporaneidade. É um espaço valioso e que nos permite debater questões como a representatividade no exercício da atividade acadêmica e também nos estudos literários. Por isso, eu concluo então fazendo um convite a todos que leiam o dossiê, conheçam esses autores contemporâneos e que também visitem outros os dossiês anteriores da Opiniões, tem muita coisa bacana,
E eu queria chamar também os alunos do programa, ingressantes ou não, a participar da comissão editorial da revista. Esse é um trabalho de longo prazo e a gente espera que continue por muito tempo. Então venham fazer parte desse diálogo com a gente, convidamos a todos. Né? Obrigado, Manuela. Obrigado, Giovana. Falar um pouquinho agora sobre o número 12. A gente lançou uma chamada no final do ano passado. Antes da gente teve o número 11, que foi organizado pela Bettina Leme, que não pôde estar aqui, mas a Bettina fez um dossiê bastante interessante sobre autores e editores, ou seja, autores que também estavam próximos do mercado editorial e vice-versa, que pessoas do mercado editorial que produziam obras de ficção. Monteiro Lobato foi contemplado no dossiê. Então foi bastante interessante o dossiê. Teve também alguns... A gente sempre tem uma sessão fixa que recebe bastante contribuição, que é de criação literária. A gente recebe textos, acaba sendo do Brasil inteiro, muita gente da USP, muita gente mandando poesia, prosa, conto, já tivemos pedidos de publicar cordel, então é bastante interessante. Número 12 da revista, a gente abriu chamada no final do ano passado, ficou mais ou menos um mês e meio aberto, e é o dossiê Nos Limiares Líricos. A nossa ideia era trabalhar o conceito de poesia, justamente trabalhado em sua fronteira, ou seja, pensando não somente na poesia publicada em livro, mas pensar também na poesia publicada, na poesia falada, na poesia em sala de aula, porque a sala de aula continua sendo uma fronteira que a poesia penetra muito pouco, só penetra somente em livros didáticos, a gente vai querendo pensar em outras formas. Poesias performáticas, e também um estudo amplo da poesia. Assim, a ideia era a gente conseguir congregar num dossiê as várias abordagens teóricas que se podem fazer em poesia. O resultado não poderia ser melhor, a gente teve para esse nosso número 34 submissões de textos. Destes são 34 artigos que estão nesse momento passando por avaliação. Todas as regiões do país estão contempladas, a gente recebeu um texto de todos os países e inclusive um texto de Portugal. A gente agora começou já a ter uma penetração mesmo fora do país, então isso é bastante legal. O que já me leva também a falar um pouco sobre outros trabalhos da comissão editorial que são feitos em concomitância com a publicação da revista. A gente acho que a Giovana acabou não abordando, mas do número 10 até o número 12, a gente agora fez a migração da revista para o sistema OJS, que é o sistema da USP. Deu um trabalho do campo. Deu um trabalho absurdo, mas a revista agora, todo o processo editorial é feito por lá, o que significa que todos os artigos eles têm um duplo parecer cego. A gente assegura essa qualidade de publicação, o que não significa que a revista agora é só fechada para pós-graduandos ou para quem tem títulos. Então, mais uma vez, reforçar de que o pessoal que está na graduação é muito bem-vindo a mandar textos, tanto textos de trabalho final, que vocês podem conversar com o professor e trabalhar isso e transformar num artigo, textos de criação literária também são muito bem-vindos. A gente não cobra textos publicados em autoria com o professor, isso é muito interessante porque tem muitos professores muitas revistas que pedem que a titulação mínima seja de doutor, então a pessoa vai colocar o nome como para fora. A gente não pede isso, então todo mundo é muito bem-vindo para publicar. Outra coisa muito interessante é que nós estamos trabalhando muito para conseguir indexar a revista e esse ano a gente conseguiu incluir ela no Latin Rev, que é uma base indexadora de periódicos latino-americanos, bastante interessante, bastante atuante no sentido de fomentar a publicação latino-americana. Então é um grupo de militância internacional muito interessante, que tem um boletim mensal, semanal, que eles mandam para a gente de divulgação de revistas e de eventos. Eles têm um fórum anual e a gente foi aceito para indexar a revista, então isso é bastante legal. Por fim, eu já vou passar para... o Giovanni já falou dos novos membros, então todo mundo aqui é muito bem-vindo. Esse ano já tivemos 4 reuniões presenciais. A gente está tentando fazer em horário vespertino e noturno, porque a gente sabe que as pessoas também trabalham. Já temos 8 ou 9 membros novos, que são muito bem-vindos, e o trabalho está a todo vapor. E meu número, a gente está em processo de edição, mas o próximo número, que é o número 13, já está em andamento, e o Deco vai falar um pouco sobre ele, porque a chamada está em aberto, então preparem os artigos, tirem da gaveta, seja criação literária, seja artigo científico, não deixa guardado e manda pra gente, que tem uma comissão muito empenhada em trabalhar e fazer um processo editorial bem bacana. Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Vanderlei. Como o pessoal disse, eu vou editar a número 13 com o Humberto e com a Lohana, que não puderam estar aqui hoje. E o tema que a gente decidiu abrir foi a circulação da literatura brasileira no exterior.
A gente está bem ansioso com esse tema porque é algo muito amplo e várias pessoas que estão conversando com a gente falam, eu tenho algo para mandar, então eu sou muito feliz com isso e vou cobrar todo mundo que falou que vai mandar. Então ficou um pouco escuro ali a chamada, a parte da imagem, né? A gente tentou simular um painel de aeroporto com a chamada para a revista. E está em tópicos ali os pontos principais que a gente acha que pode chamar para artigos, mas pensando nesse tema geral de circulação, mesmo que não esteja listado, por favor, submetam e divulguem, me ajudem a divulgar. Então, eu vou ver aqui no computador porque eu sou um pouco cego. Então, o primeiro item é recepção crítica da literatura brasileira no exterior, estudos comparados envolvendo a literatura brasileira, aspectos tradutológicos e ou editoriais afins ao tema do dossiê, ensino de literatura brasileira fora do país, estudos brasileiros e brasilianistas e posição da literatura brasileira na literatura mundial. Então, essas são algumas sugestões e outros podem ser contemplados. A nossa ideia é pipocando de ideias, além dos artigos para publicar, a gente está pensando em fazer algumas entrevistas também para contemplar o número. E, bem breve, dados mais pontuais, que a gente vai estar com um período bem estendido de submissão, vai até dia 12 de agosto. A gente tentou fazer uma chamada bem anterior para não ter problemas de correria no final. Essa é só uma versão resumida, tem um texto bem mais completo no nosso site, que é revistas.usp.br/opiniões, com um texto mais extenso. E eu acho que é isso. Passando, os pedidos de novos membros para a comissão são sempre bem-vindos e de submissão de artigos. É isso.